Vizinha, bom dia, bom dia, bom dia. A gente tarda, mas a gente não falha. Bora lá, bora lidar com os imprevistos da vida, que vem fazer o quê? Trabalhar a nossa inteligência emocional, trabalhar a nossa mentalidade da vizinha protagonista, porque sobre isso a vida acontece aí, aqui também ela acontece, vizinha. Então bora lá. Vamos juntas a mais um Café com Deus Pai. Aquele momento do acordar do nosso dia, da nossa vida, onde a gente traz cor para esse nosso momento especial. Nosso momento aqui, ó, eu, você e eu. Eita! Vamos lá, vizinhas! Hoje a gente vai falar sobre superando a rejeição. Você já se sentiu rejeitada em algum momento da sua vida, vizinha? O Café com Deus Pai de hoje, ele traz o seguinte: quem desfruta da paternidade de Deus não tem tempo para o ressentimento. O que significa isso? Significa que quanto mais a gente tem fé, quanto mais a gente confia na vida, quanto mais a gente tem Deus junto de nós, sente, né? Deus em nós, sente aquela fé, confia no fluxo da vida, menos tempo a gente tem para ficar se ressentindo com as coisas que aconteceram. O que a gente faz? Ao invés de a gente ficar se ressentindo, porque poderia ter sido diferente, porque fulano fez uma coisa que eu não gostei. Quanto mais a gente consegue sair deste lugar e assumir o lugar da protagonista na nossa vida, mais a gente consegue olhar para a vida, olhar para frente e começar a se fazer a pergunta: tudo bem, o que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso aprender com essa pessoa? Para que eu estou vivendo este momento na minha vida? A gente sai daquele lugar da vítima, do porquê, do ficar ressentindo. O que é ressentindo? Ressentir. Eu fico sentindo novamente aquela emoção. E é uma emoção, né, geralmente ruim. Eu fico ressentindo medo, eu fico ressentindo tristeza, raiva, ou seja lá o que for. E quanto mais eu ressinto dentro de mim, eu volto a sentir o que eu estava sentindo. Quanto mais eu faço esse movimento, mais eu fico paralisada, travada, mais eu travo o fluxo dos bons sentimentos na minha vida. Acontece que quanto melhor eu me sinto, melhor eu vibro. Quanto mais eu vibro energia alta, mais eu atraio coisas boas para minha vida. Então ele traz o seguinte aqui: a rejeição é um mal profundo que afeta o ser humano, criando barreiras, muitas vezes imaginárias, que nos impedem de avançar. Esse sentimento de falta de aceitação e indignidade costuma surgir com a nossa criação, em que a falta de valores, carinho, amor e atenção acaba nos levando a viver emocionalmente como órfãos. Vizinha, aqui é muito importante a gente entender o seguinte: a rejeição, ela é uma ferida emocional que ela tem sua origem na nossa infância. E a rejeição, ela é a nossa primeira ferida emocional que acontece ao longo da nossa vida, né? Então, quando a nossa mãe engravidou da gente, a primeira emoção que esse bebezinho na barriga da mãe começa a sentir é a emoção baixa, tá? A emoção alta é amor e alegria. Agora, a primeira emoção baixa que esse bebezinho começa a sentir na barriga da nossa mãe é a ferida da rejeição. E isso não significa que a nossa mãe nos rejeitou de alguma forma. Significa que eu me senti rejeitada com a situação que aconteceu. Então, eu vou dar um exemplo de onde que começa essa ferida da rejeição que hoje o devocional vem trazendo pra gente. Sua mãe, por exemplo, ela estava muito preocupada com uma situação que estava acontecendo
na vida adulta. E não tinha nada a ver com você, com a gestação. Mas você sentiu aquela preocupação da sua mãe. E aí, internamente, dentro da barriga, o que a gente faz? A gente se encolhe para não ser rejeitado, para não ser visto, para não dar trabalho. É inconsciente, é o nosso sentir. E isso não significa que a nossa mãe quis, de alguma forma, passar esse medo que ela estava sentindo, essa emoção que ela estava sentindo na vida adulta para você. Mas você sentiu que você estava ali atrapalhando de alguma forma, então você acaba se escondendo, acaba se sentindo rejeitado. E aí a gente vai criando as nossas máscaras, mas hoje a gente está falando como que a gente faz para superar essa rejeição que a gente criou na nossa infância e veio alimentando ela ao longo da nossa vida, e agora, enquanto adulta, a gente acaba paralisando muitas vezes as nossas oportunidades de realizações por conta de estar ali com aquela máscara da rejeição que não deixa a gente ir para o mundo, tá? Então ele traz o seguinte: Paulo, ao escrever aos Filipenses, destaca a importância de sabermos quem somos, resgatando o fato de sermos cidadãos dos céus. Vizinhas, bom dia, Laurinha. É muito importante a gente saber quem a gente é. Ontem eu falei sobre isso, né? Sobre a nossa essência, quem eu sou. Quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais eu sei quais são os meus dons, os meus talentos, o que eu vim fazer aqui nessa vida, mais eu consigo estar alinhada com o que eu vim fazer, com o que o meu coração sorri. E mais eu consigo me alinhar com o que, né, eu acordei lá nos céus. Estou indo para cumprir essa missão. Quando a gente se desfoca de quem a gente se desfoca da nossa missão. E é nesse lugar que a nossa vida começa a ficar difícil, que a gente começa a passar por um monte de desafios. E ele também enfatiza a importância de não desistir e perseverar na jornada de fé, mantendo sempre o foco em cumprir o seu chamado. Vizinha, a gente precisa ter foco. Quais são os meus dons e os meus talentos? O que eu faço com facilidade? Coloca foco nisso e vai fazer isso. E para de ficar inventando mil coisas, para de ficar se distraindo. É nesse lugar que a gente inventa, que a gente se distrai, que a gente tenta fazer o fácil ficar difícil, que a gente se perde. Porque a gente não veio aqui para viver o difícil, a gente veio aqui para viver o fluido, através dos nossos dons e dos nossos talentos. E a gente, muitas vezes, que se impede de viver nesse lugar. Este é um lembrete vital para todas nós. Bom dia, Pri, maravilhosa! Como vocês estão aí em Campos do Jordão? Este é um lembrete vital para todas nós. Avançar deixando para trás mágoas e dores e viver com base na nossa verdadeira identidade. Vizinha, nós temos duas opções na nossa vida. Ou pegar a nossa história e ficar carregando mágoa, carregando, o que ele traz aqui mais? Dores do que aconteceu. Ou eu escolho pegar o que aconteceu comigo e transformar em potência. Ah, aconteceu uma situação que me causou mágoa, que me causou dor? Ok, ela já aconteceu. Eu não vou conseguir mudar ela. Ela já aconteceu. Mas o que eu consigo mudar? A forma com que eu lido com ela. A história que eu conto sobre ela pra mim. Porque é essa história que vai me gerar uma emoção baixa ou uma emoção alta. Uma emoção de vítima, que tô ali, coitada de mim, porque aconteceu comigo, ou uma emoção de protagonista. Tá bom, aconteceu comigo. Como que eu transformo isso em potência? O que eu faço com isso de diferente para que eu viva uma vida melhor? Tô caminhando na horta e grama do condomínio. Que chique que você é, Price. Merece. Você é merecedora. Caminhe aí. Receba toda essa energia da vida maravilhosa que tanto nos nutre, né? Eu estou aqui na piscina com um solzinho que tá meio tímido, mas eu tô aqui
E você tá aí, e é sobre isso. E aparece mais na vila que a gente tá com saudade. Então vamos lá. A boa notícia é que a porta para essa transformação, de parar de ficar carregando mágoa e dor e viver a vida que você merece, essa porta ela tá aberta, vizinha. O caminho foi pavimentado pelo sacrifício de Jesus. Ele já pagou a conta. Deus, o nosso Pai, nos acolhe de braços abertos e nos oferece amor e aceitação incondicionais. Vizinha, quando você se permite viver recebendo amor, trabalhando a aceitação das coisas que são como são, que foram como foram dentro de você, a sua energia aumenta muito, a sua vibração aumenta muito. A aceitação, ela tem uma vibração muito potente. Vem aceitação, amor e alegria. E que a gente possa internamente sair desse lugar de mágoa, de ressentimento, de julgamento, de comparação e começar a acessar esse lugar da aceitação, se perguntando: para que eu estou vivendo essa situação? Quando eu pergunto para que, vem para mim respostas de ação, de direcionamento, para você, de repente, olhar para isso e encontrar potência, para você olhar para essa situação e entender o que você pode fazer de diferente, para você se fortalecer de você diante dessa situação, para você trabalhar a sua inteligência emocional. Agora, quando você pergunta por que eu tô vivendo isso, aí vem a vítima. Porque todo mundo consegue, você não consegue, porque não é para você, porque você não está preparada. E cabe a nós nos fazermos as perguntas certas. Então ele continua assim: mesmo que o mundo tente nos rotular, rejeitar ou até discriminar, o nosso Pai, Deus, a vida, nos ama, nos aceita e nos liberta. Até quando você vai ficar se contando historinha? Porque a principal pessoa que consegue ser a nossa inimiga somos nós mesmas, nos contando historinhas e nos paralisando. E aí tem, claro, as pessoas de fora. Mas quanto mais eu tô afastada de mim, eu falo que eu era uma analfabeta emocional. Quanto mais a gente é analfabeta emocional, quanto menos a gente conhece as nossas emoções, quanto menos a gente conhece quem a gente é, quanto mais analfabeta de nós a gente é, mais a gente se deixa levar pelas historinhas que a gente conta, pelo que os outros falam de nós. Agora, quanto mais conhecedora de mim eu sou, quanto mais conhecedora das minhas emoções eu sou, o mundo pode falar o que quiser. A minha cabeça pode vir contar a historinha que ela quiser. Que eu sei quem eu sou. Eu coloco os meus pensamentos no lugar deles. Eu me posiciono como protagonista diante das pessoas. E eu sigo na minha paz, colhendo os meus resultados. Então, permita-se hoje mesmo ser curada, liberta e transformada, desfrutando a sua vida, desfrutando o que você veio viver aqui de forma completa e satisfeita. Vizinha, esse lugar de desfrutar a vida, vivendo a vida, se sentindo parte do todo, transbordando de forma completa, se sentindo satisfeita, olhando e falando: gente, é sobre isso, a vida é boa o tempo todo. Quando a gente consegue estar nesse lugar, a gente consegue estar aqui. Por quê? Porque nós nos conhecemos, porque sabemos quem somos. Olha só, muito bom, aparecendo joaninhas, corações, arco-íris, é sobre isso. Bom dia, Paulina, coisa linda, seja muito bem-vinda. Vamos lá, ó, que bom que o acordar de hoje tocou aí vocês, que a gente possa cada vez mais estar ancorada em quem somos,
na nossa essência, que a gente possa cada vez mais acessar a potência que existe dentro de nós, esse feminino saudável que está aqui, criativo, criador, para realizar tudo aquilo que você deseja na sua vida. Para isso a gente só precisa parar de se contar a historinha e começar a entender dia a dia cada vez mais quem somos. Através de entender quem somos, quais são os nossos valores, quais são os nossos dons e os nossos talentos, a gente cada vez mais vive essa vida, se sentindo satisfeita, sentindo bem-estar, sentindo alegria. E quanto mais a gente está nesse lugar com a gente, mais a gente transborda para a nossa casa, as pessoas da nossa casa sentem e a gente consegue transbordar para o mundo. Mas eu só consigo transbordar para vocês aquilo que eu vivo para mim. E que a gente possa juntas dar as mãos para que a gente transborde cada vez mais essa vibração alta, essa energia da aceitação, do amor incondicional, da alegria de viver a vida, de acordar todos os dias, de poder respirar, de assim como a Price, ir pro jardim, poder andar, poder se conectar com a natureza, assim como eu sentar aqui, escolher, eu poderia escolher qualquer lugar, mas é aqui que tá batendo um solzinho. Eu falei, vamos pro sol, vamos pra piscina, sabe? Vamos ser felizes. A gente pode, a gente merece. E é a gente que se coloca nesse lugar. Vamos ver aqui o que a Price colocou. Por escutar e praticar isso hoje, estou vivendo. É libertador. É isso. A gente só consegue viver essa vida sentindo bem-estar, trazendo sentido, quando a gente realmente pega o aprendizado, como a Price está colocando aqui, e coloca em prática. A gente não vai conseguir viver essa vida extraordinária, essa vida com sentido, vibrando bem-estar, vibrando alegria, vibrando amor, se a gente não colocar em prática. De nada adianta a gente estar aqui pegando a teoria, vocês estão comigo, pegando a teoria, feminino, tá lá, estudando, aprendendo, sentindo, fazendo acordar. Agora, aonde é que vem o resultado desse acordar, a virada de chave para você viver isso na sua vida? É pegando o aprendizado e vivendo ele na prática. Indo para a ação, para o masculino, trazendo essa harmonia do feminino com o masculino. É aqui que essa vida de resultados, de sentido, ela acontece. Então, bora! Vamos ao a nossa mensagem do dia. Já saiu esses dias essa daqui. Permanecer parada no mesmo lugar não ajudará você a cumprir os seus acordos espirituais. Vizinha, essa mensagem apareceu há poucos dias atrás. Ela tá querendo conversar com a gente, inclusive comigo. Eu vou perguntar aqui pra mim, pra minha sabedoria, aonde da minha vida que eu tô parada e eu não tô conseguindo entender que eu tô parada, para que eu consiga cada vez focar mais. Vou deixar ela até virada aqui para mim, para eu poder fazer o meu crescer de casa a hora que eu subir. E faz o seu daí. Aonde? Qual é a área da sua vida que você tá parada? Nesse lugar, a gente acabou de falar disso, né? Não adianta você estar aqui pegando a informação, fazendo acordar comigo, se você não for viver ele na prática. Então eu vou aqui me questionar e entender aonde que é que eu também internamente tô, né, parada, para que a gente comece cada vez mais se alinhar com quem a gente veio ser aqui nessa vida. Que vocês tenham uma quinta-feira abençoada. Amanhã, 9h40, estamos aqui novamente. Obrigada de todo o meu coração. Um beijo grande e bora viver essa vida, que a vida é muito, muito boa. Beijo, vizinhas!